Você crê em Jesus? Será realmente? É isso que esse vídeo vai te responder nos próximos minutos. Seja bem-vindo no canal Momento de Graça e eu quero, antes de mais nada, pedir a tua ajuda para que você se inscreva em nosso canal e nos ajude a divulgar mais trabalho. Também não se esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado pelo YouTube quando sair um novo vídeo. Agora é um detalhe. Nós trouxemos hoje uma pergunta muito interessante. Você crê em Jesus? Será realmente que você crê? Muitas pessoas afirmam crer em Jesus, né? Se você perguntar para as pessoas, aonde você esteja, as pessoas falam, eu creio em Jesus, eu tenho a minha fé em Jesus, eu tenho a minha fé em Jesus como meu Salvador. Mas será que essa declaração é verdade? Muitas vezes a ideia de eu creio em Jesus é apenas uma ideia do imaginário popular das pessoas. As pessoas, elas dizem que creem porque elas acreditam que Jesus existiu ou que esteve entre nós. Só que crer em Jesus é muito mais além, é muito mais importante do que simplesmente isso. Quando eu creio em Jesus, quando eu afirmo que eu creio em Jesus, eu tenho que ter, na minha concepção, duas coisas importantes. Primeiro, crer em Jesus é crer que Ele é quem afirma ser. E por que nós estamos dizendo isso? Por exemplo, quando você lê Mateus capítulo 16, dos versos 13 a 16, você vai encontrar Jesus falando o seguinte, leia comigo esse texto. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta que ele tem é muito interessante, porque antes ele vai perguntar quem dizem os homens ser o Filho do Homem. E a expressão Filho do Homem, Jesus está emprestando do livro de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, que fala a respeito do Salvador do mundo que entraria na história. Acompanhe comigo esse outro texto. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoravam. Seu domínio é um domínio eterno e não acabará, e seu reino jamais será destruído. Perceba que quando Jesus fala Filho do Homem, ele está dando uma dica para os seus discípulos que ele era o Messias prometido, que iria governar, que iria nos salvar naquela cruz. Em outras palavras, Jesus afirma que não é um mero homem, ele não é um anjo, ele não é um profeta, ele não é uma pessoa sábia, ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele é aquele que nos salva. É interessante que em outro texto, quando você vai, por exemplo, para Marcos, capítulo 14, dos versos 60 ao 62, Jesus afirma novamente a mesma coisa. Preste bem atenção neste texto. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe, eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus novamente afirma que ele estaria vindo sobre as nuvens para reinar, para governar, ele está fazendo uma referência a Daniel capítulo 7, dos versos 13 e 14. Ou seja, ele está afirmando mais uma vez que ele é o Filho de Deus. Ou seja, crer em Jesus é crer que ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus é aquele que veio nos salvar, é aquele que realmente é Senhor de todas as coisas. Ele não é um mero profeta, ele não é um anjo, ele não é uma revelação, ele não é um grande ícone da história. Ele é o próprio Filho de Deus que entra na história para nos salvar.
Isso é a primeira coisa. Se eu creio em Jesus, eu tenho que crer que Ele é o meu Salvador, que Ele não é um mero profeta, Ele é o Filho de Deus que entrou na história. Uma segunda coisa, se eu creio em Jesus, eu tenho que guardar os seus mandamentos. Eu tenho que acreditar que aquilo que Ele me fala na palavra não são meros opcionais, mas é a verdade. Um exemplo, quando você lê João capítulo 14, dos versos 23 a 24, olha o que Jesus nos diz. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha que texto mais lindo! Jesus disse que as palavras dele não eram as palavras somente dele, mas era a palavra de Deus que havia enviado, testificando que realmente era o Filho de Deus que havia enviado para nós. Mas ele diz, aquele que me ama, aquele que crê em mim, guarda as minhas palavras. Ou seja, se você afirma crer em Jesus, mas não vive o que Jesus espera de você, então você não crê em Jesus, você crê em si mesmo. Você crê no estereótipo religioso popular a respeito de Jesus e da sua fé. Crer em Jesus é se comprometer com os seus ensinos. Se você voltar um pouquinho antes desse texto, em João 13, 34 e 35, ele vai dar um exemplo muito claro disso. Preste bem atenção no texto. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em outras palavras, Jesus está falando de amar aquele que está ao nosso lado, amar o nosso esposo, os nossos filhos e também aquele que nos ofende. Jesus disse, aquele que nós devemos amar até mesmo o nosso inimigo, aquele que fala mal da gente, aquele que nos fere. Isso é seguir os mandamentos de Jesus. Então, se você afirma crer em Jesus, duas coisas. Você tem que acreditar que ele não é só um profeta, não é só um mestre. Ele é o Filho de Deus que entra na história para nos salvar. E se nós cremos nisso, nós devemos guardar os seus mandamentos, seguir o que a palavra diz. E seguir o que a palavra diz é um desafio diário. E às vezes nós sozinhos não conseguimos. Por isso, você precisa de irmãos, pessoas que estejam com você, ajudando nesses momentos para que você possa viver a palavra de Deus. Então, se você realmente quer crer em Jesus, isso é um convite que eu te faço. Frequente uma igreja evangélica que dê suporte para você, que te ajude a firmar a sua fé. Que Deus abençoe a sua vida e que você realmente possa repensar se realmente crê em Jesus ou se você crê na religiosidade. Fica aí essa dica para você e não se esqueça, antes de ir embora, inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative os sininhos e nos ajuda. Compartilha com seus amigos, dá um joinha nesse vídeo, isso vai nos ajudar. Até a próxima, que Deus abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.